Olá pessoal, nesse vídeo eu vou, reagir a um vídeo do Antônio Miranda, que ele coloca que mentiram para você, Pedro e Paulo nunca foram contemporâneos de Jesus, né? Bom, esse vídeo me causa certa perplexidade, porque o Antônio Miranda ele defende que Jesus não é um personagem histórico, né? Então eu não consigo entender como é que ele diz que não são contemporâneos, que para ele tudo é uma invenção. Então, eu não consigo entender essa parte. Então, afinal, ele defende o Jesus histórico ou não? Eu fico em dúvida. Bom, esse vídeo me sugere que ele defende o Jesus histórico, né? Pelo menos ele dá a entender isso, né? Mas parece que não. Eu ainda não sei se ele decidiu. Mas com relação a esse argumento, né? Os argumentos que foram colocados no vídeo, né? Ele cita a carta do Clemente, no capítulo 5.1, que fala da morte de Pedro e Paulo como eventos próximos a que Clemente está escrevendo, né? Clemente, ele é colocado lá pelos anos 90, né? Isso é influência de um historiador chamado Lightfoot, que foi o primeiro que deu essa datação de Clemente colocar na década de 90 e tem se mantido assim como a maioria acredita nessa data. Só que nós temos historiadores mais recentes que têm revisto essa data. E aí eu vou citar o Erron e o Bernstein. As referências estão todas aqui embaixo, né? E aí explicaria essa diferença. Ou seja, Clemente, na verdade, está escrevendo por volta dos anos 60. Por isso que ele fala da morte de Pedro e Paulo como eventos recentes. Isso explicaria essa aparente discrepância. Tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, ele está aqui em anexo, mais abaixo. Então, Paulo continua lá na década de 50 e 60, e Clemente é que foi para junto dele. Então, isso explicaria a citação lá em Filipenses, na carta de Paulo, falando, se referindo a Clemente, que Eusébio de Cesareia atribui esse Clemente do Filipenses como sendo o Clemente, bispo de Roma. Né? E isso explicaria isso. Outros motivos que colocam a carta de Clemente para mais cedo, né? Bom, a carta de Clemente ela sugere que está havendo ali uma perseguição, mas nada indica que seja uma perseguição no tempo de Domiciano. Pode muito bem ser uma perseguição no tempo de Nero, nos anos 60. Clemente, no capítulo 40 e 41, ele se refere que os serviços do templo ainda estão funcionando, ou seja, que é antes dos anos 70 que ele está escrevendo. Né? A ideia de que isso é um presente histórico, né? Ela não se adequaria, porque se você usa presente histórico para um fato do passado que inequivocamente é do passado. Então, vou falar, por exemplo, de Abraão. Abraão vive, né? Então, estou me referindo a um presente histórico, né? Porque ninguém vai duvidar que Abraão é lá de muito antigamente. Não se usa presente histórico para eventos meio próximos, ali no limiar, porque isso pode gerar dúvida. Tá? Então, no caso, Clemente Romano está se referindo ao que o templo está ativo. Então, é o presente mesmo. Né? E tudo indica que seja o presente. O Clemente ele se refere à morte de Pedro e Paulo recente, né? Que também colocaria ele nos anos 60, e ele também se refere aos presbíteros de Corinto como tendo sido indicados pelos apóstolos. Então, estão numa linha direta ali com os primeiros apóstolos, coloca também isso nos anos 60. Ele se refere a emissários, Cláudio Efebo, Valério Vito e também Fortunato. Eles são emissários dessas cartas, e esses emissários, o Cláudio Efebo e o Valério Vito, eles eram escravos da casa do Cláudio, do imperador Cláudio, e que morreu em 54. E quando ele morreu, então, eles teriam se ganhado a liberdade. E um escravo só ganha liberdade quando ele tem capacidade de se tornar cidadão romano, que isso se dá aos 30 anos. Então, eles teriam se tornado libertos em 54, quando tinham ali seus 30 anos. Se essa carta foi escrita no ano 96, vocês são mais 40 anos, eles vão dar 70 anos. Então, esse Cláudio Efebo e Valério de Vitor, eles teriam por volta dos seus 70 anos. Então, isso não está compatível com eles serem os emissários, porque o emissário de uma carta tem que ser um cara jovem para poder andar grandes distâncias. Tá? O Fortunato, que é o outro emissário lá, ele aparece citado nas cartas de Paulo, tá? Em 1 Coríntios 16, 17. Tá? Então, coloca ele para junto de Paulo também.
Outra questão que Clemente ele não cita os evangelhos. Então é sinal de que os evangelhos ainda não estão circulando, ainda nem foram criados, ainda não estão circulando. Novamente, podemos ficar aí nos anos 60. Então, esses fatores levam Bernstein e o Herron a colocarem a carta de Clemente nos anos 60, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí a responder aí do Antônio Miranda. Segunda questão é quando ele fala de ele cita as homilias clementinas, que fala que esse Clemente de Roma ele era da casa de César. Sim, de casa de César. Ele pode ser um ex-escravo da casa de César, é possível. Agora, ele insinua que esse Clemente de Roma seria um senador romano, né? Senador, o cônsul romano. Né? Bom, com relação a isso, eu tenho um vídeo também falando sobre isso, e não há evidências disso. Tá? Não há evidências disso. Essas homilias clementinas elas são tardias, tá? E a primeira referência que esse senador, Clemente, tem o mesmo nome, Clemente, que esse senador fosse cristão, é de Jorge Cincelos, do século VIII. Então, é bem tardio. Ou seja, essa relação entre os dois ficaria bem tardio. Tá? E seria muito estranho também um bispo de Roma ao mesmo tempo ser cônsul romano, exercendo a mesma atividade, se ali os cristãos eles estão sendo perseguidos. Né? Não está compatível. Como é que é ser... e se o tal senador ele foi assassinado por suspeitas judaizantes, assim como a Domitila foi enviada exilada para uma ilha. Quer dizer, você ser cristão, provavelmente se refere a isso, ser suspeitas judaizantes, ser cristão, ele era uma coisa a ser escondida. Como é que um senador ia estar exercendo a função de bispo? Então, isso não está muito razoável. Com relação à questão dos cristãos na casa de César, que se refere a Filipenses, e que o Antônio Miranda diz que seria a prova de que você tem nem senadores e cônsules aí são cristãos, né? Na verdade, esses cristãos que se referem à família Cesares, né, como era conhecida, o Wayne Mix, ele vai se referir a empregados, pessoas que trabalham na casa de César. Ele diz assim: não sabemos se os cristãos na família eram escravos, libertos ou ambas as coisas, nem onde eles se situavam na hierarquia interna da família, que abrange desde domésticos dedicados à tarefa de serviço até chefes importantes lá dentro dos ofícios lá do governo. Apesar disso, os escravos libertos imperiais e como grupo tinham maiores oportunidades reais de mobilidade social ascendente. Tá? O Philip Winhauer ele se refere igualmente aos cristãos da casa do imperador, que é o termo técnico para os cristãos que trabalhavam na economia imperial, seja como escravos ou alforreados. O texto do Orígenes, né, o Contra Celso 431, que o Antônio Miranda cita como referência aos cristãos da casa de César, novamente a discussão que está tendo ali é se essas pessoas que trabalham na casa de César é lícito elas ganharem dinheiro do imperador. É lícito um cristão ganhar esse dinheiro? É lícito. É isso que o Orígenes está discutindo. Em nenhum momento está dizendo que o cônsul era cristão, não tem nada disso. Ou que tinha a família real que era cristã, ou que eles inventaram o cristianismo. Absolutamente não tem nada disso no texto do Orígenes. Isso é uma total deturpação do texto que está sendo discutido ali. Ele está discutindo se esses empregados que trabalham na casa de César, se é lícito eles ganharem dinheiro. O Orígenes diz que sim, é lícito ganhar esse dinheiro lá na casa de César, tá? Então, esses são os argumentos aí que eu vejo principal, ou seja, você ter a descrição dos cristãos da casa de César, tem um vídeo sobre isso, a questão do 1 Tessalonicenses 2,16, que Paulo estaria se referindo ao evento passado, que seria a destruição do templo, e que, portanto, estaria escrevendo 90. Não, Paulo está dizendo, ele está dizendo o destino que terão aqueles judeus que perseguem os cristãos. Esse está se referindo a uma profecia. Não há ali em 1 Tessalonicenses. Essa carta está escrita nos anos 50. Outro vídeo eu falo sobre a questão do Clemente Romano, ser senador romano, que isso é uma hipótese que foi construída tardiamente, que não encontra respaldo histórico.
E a questão do Paulo histórico, né? Quais as evidências que nós temos que o Paulo ser dos anos 50 e 60? Todas as cartas estão construídas nessa datação. Tá? Nós temos o procônsul Gálio, o procurador Festo, todo o ambiente da história de Paulo ele está sendo construído, tanto em Atos dos Apóstolos quanto nas cartas de Paulo, está sendo construído ali nos anos 50 e 60, e assim que a esmagadora maioria de historiadores coloca a datação de Paulo nos anos 60. Até Richard Carrier, que é um meticista, né? Ele coloca nos anos 60. Então, assim, é aderir a uma tese absolutamente conspiratória, uma tese que não tem menor sustentação histórica, dizer que Pedro e Paulo são personagens dos anos 90 que jamais conheceram Jesus. Isso é um absurdo, não tem respaldo histórico nenhum. Muito obrigado.